O maior Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva chegou em 2018 à sua 12ª edição. O Abrascão, como é conhecido, aconteceu pela primeira vez na Fundação Oswaldo Cruz e reuniu milhares de pessoas no Rio de Janeiro. Para conversar com a gente estão no estúdio Gulnara Azevedo, presidenta da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Guilherme Franco Neto, pesquisador, especialista em saúde, ambiente e sustentabilidade da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, e Tiago Barreto, secretário executivo da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Excepcionalmente hoje o Sala de Convidados não é ao vivo. Perguntas e comentários que serão apresentados durante o programa foram recebidos esta semana no site canalsaude.fiocruz.br e pelo telefone 0800 701 8122, sempre com ligação gratuita. Fortalecer o SUS, os direitos e a democracia. Esse foi o tema central escolhido para o Abrascão 2018. 7.500 pessoas inscritas, gente de todos os cantos do país, estudantes, trabalhadores, pesquisadores, gestores. O 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, o Abrascão, mostrou a que veio desde o primeiro dia: unir ciência e saúde com cidadania. Ampliar a comunicação entre os profissionais de saúde e a população em geral, sobre os problemas de saúde e possíveis estratégias para enfrentar os problemas. Violência, epidemias. Uma homenagem à ativista Marielle Franco, executada no último dia 14 de março, emocionou o público. Aniele, sua irmã, recebeu as honras e falou sobre a importância de dar continuidade ao legado de luta de Marielle, agora reconhecido em todo o mundo. Não era o nosso mundo ideal, não era o que a gente queria, obviamente. Seria muito melhor se ela estivesse aqui para receber tais homenagens pelo trabalho dela feito antes de ser vereadora, durante, esse primeiro mandato. Mas, de uma certa maneira, aquece um pouco o coração da gente saber que o trabalho dela, mesmo ela tendo sido arrancada da gente, alcançou, Brasil e mundo afora. Então é muito importante isso. No discurso de abertura, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, falou sobre o compromisso que a ciência e a saúde devem ter com as lutas sociais, principalmente com grupos estigmatizados e vulneráveis. Muitas vezes se pensa que o avanço da ciência e da tecnologia traz necessariamente inclusão e desenvolvimento. Por outro lado, há muitos que acham que é exatamente o contrário, que o avanço da ciência, da tecnologia e inovação vai aumentar a desigualdade social entre classes, étnicas, raciais, dos vários grupos vulneráveis na sociedade, quando a questão é a orientação política do desenvolvimento. Por isso, nós temos trabalhado com o conceito do direito ao desenvolvimento. A abertura do evento também contou com a participação da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que fez um discurso sobre a saúde como direito fundamental. Segundo ela, é impossível falar de saúde sem falar de democracia em países com tanta desigualdade social. Bachelet, que agora está à frente de uma comissão especial da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, foi ovacionada diversas vezes pelos congressistas. Em entrevista ao programa Bate-Papo na Saúde, Bachelet falou sobre o desafio de garantir o acesso à saúde como direito nos países latino-americanos. Como direito, solo lo público y el Estado lo puede garantizar, porque no es el mercado el que garantiza, na verdad, que la salud como un derecho sea un ejercicio efectivo para cada uno de los habitantes de un país. É neste contexto político que nasce a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Ronald dos Santos, presidente do Conselho Nacional de Saúde, mostrou que o Abrascão é um marco histórico importante, tanto quanto a 16ª Conferência Nacional de Saúde pretende ser.
Nós estamos a 365 dias da abertura da 8ª+8, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, que vai mobilizar o povo brasileiro em torno dos temas que aqui se discute nesse momento no Rio de Janeiro, que em Belém se discute e que nos vários espaços nós temos convidado o povo brasileiro a refletir. Somos fortes, temos condições de resistir, temos condições de enfrentar e mais do que isso, temos condições de fazer avançar e enfrentar os principais problemas do sistema. Bom, é difícil quando a gente está vivendo os momentos compreender a importância histórica que eles têm, mas a impressão que dá é essa, né? Que nesse momento tão difícil que estamos atravessando, não só no Brasil, mas como no mundo, um momento de conservadorismo muito forte, tentando retomar poderes e comportamentos, a impressão que dá é que se viveu este momento histórico aqui na Fiocruz com esse 12º Abrascão, né, Guna? O que você, depois de passar e agora, sendo também a nova presidenta da Abrasco, o que você sentiu nesses dias que pode corroborar essa impressão? Uma grande vontade de todos os participantes, né, agregando profissionais de saúde, estudantes, cientistas, pesquisadores das diversas áreas do campo da saúde, uma vontade de melhorar, uma vontade de avançar, mas, sobretudo, com esperança. Isso foi o que eu senti. Um clima de muita sinceridade, muita solidariedade e muita fraternidade. Foi muito bom. E ter sido na Fundação Oswaldo Cruz também faz parte desse clima e desse momento histórico, né? Sem dúvida. E isso demonstra a nossa capacidade de, a partir de um projeto, que é o projeto da saúde coletivo no Brasil, que é exatamente o que foi anunciado já por esse pequeno vídeo que a gente viu, de fazer valer esse desejo acima de questões, eu diria, menores, né? Então, quando o Gastão procurou a Anísia e apresentou essa possibilidade, né, de fazermos o Abrascão aqui na Fiocruz, somado ao pré-Abrascão na UERJ, porque não foi só na Fiocruz, foi também na UERJ, né? Isso é importante. Isso pulsou de uma maneira extraordinária. E nós que tivemos a função de estar organizando o Congresso, quando a Aniele fala que deu calor no coração, é muito bonito, porque acho que o Gunnar também vivenciou isso. Eu vivenciei esse Abrascão, essa construção, como foi a reconstrução da UNE no Congresso que fizemos lá em Salvador. Outro momento do Brasil, outra conjuntura, mas com um desejo enorme de democracia também, um desejo de participação. E foi realmente extraordinário. A gente comentava aqui na antessala que é incrível um congresso que reuniu 7.500 pessoas com a diversidade, né, da característica dessas pessoas. Nós não tivemos um incidente registrado, de qualquer origem, de qualquer natureza, né? Seja de problema de saúde, seja de problema de infraestrutura, enfim, sempre acontece em congresso às vezes, questão de som ou de acomodação das pessoas. A comunidade da Fiocruz recebeu de maneira assim, de braços abertos. Os acordos foram feitos internos para determinadas atividades serem paralisadas, para viabilizar a circulação dos convidados no Congresso. A importância dos palestrantes, dos convidados, os temas debatidos, né? Foi realmente um momento, eu diria assim, muito singular, muito único da saúde no Brasil. E dá para a gente esse gás que a gente precisa para seguir em frente, né? Falando em fortalecer SUS, fortalecer direitos e fortalecer democracia. Como é que a gente pode explicar, Tiago, para quem não sabe o que é a Abrasco e o que é o Abrascão? Acho que é difícil explicar, que ele não é um congresso, ele é formalmente um congresso científico, mas ele é muito mais do que um congresso científico. Ele tem a quantidade de atores, a diversidade, como o Guilherme falou, né, de pessoas que
que compõem os congressos da Abrasco, e em especial o Abrascão, faz dele um evento científico muito singular, né? Que tem, às vezes, um hibridismo, né? Dessa sua origem acadêmica, mas que não perde a sua raiz de movimento social e, às vezes, até tem uma certa cara de conferência de saúde, né? De um evento né? Do controle social, alguma coisa mais dessa natureza. E isso é um desafio, mas esse desafio, na verdade, acho que talvez a maior riqueza, né, de um evento como o porte do Abrascão. Se fosse um evento estritamente científico, ele não teria essa potência, não teria esse significado que ele teve, né, e todo esse clima, né, que muitas pessoas falaram, acho que foi uma coisa muito recorrente, né, nesses dias, falando da fraternidade, né, do espírito, de como as pessoas estavam animadas e entusiasmadas, tem a ver também com essa diversidade, né, de estudantes, profissionais de saúde, movimentos sociais, nossos principais nomes, né, da saúde coletiva no Brasil, também circulando entre né, pelo campus, interagindo com esse público tão diverso. Então, acho que é isso que marca e caracteriza assim, o Abrascão. Acho que é isso. E pensando também nesse momento, pensando na importância da Abrasco, assim como do SEBS, no projeto de reforma sanitária que culminou com a implantação do SUS, mas que não para por aí, né? A gente, inclusive, está retomando outras questões que talvez não tenham sido tão enfrentadas, né, com a necessidade de se lidar com a implantação do Sistema Único de Saúde, que já não é pouca coisa, mas agora é o momento de retomar também, né, de pensar nesse futuro, nessa caminhada. E a Abrasco teve esse tom político importante, não à toa foi na tenda Marielle Franco, né, as principais atividades aconteceram lá. Então, acho que também fortalecer o SUS, fortalecer os direitos, fortalecer a democracia, a gente está o tempo inteiro falando de saúde. E eu acho que isso é preciso ficar muito claro, né? Por que esses temas são os temas da saúde coletiva, né? Como é que vocês entendem essa ligação, que às vezes pode não parecer muito óbvia para as pessoas, né? Porque, na realidade, o que a gente trabalha é o que afeta a qualidade de vida e a saúde das pessoas. É claro que tem uma grande parte que tem a ver com o sistema, o que se recebe de assistência, cuidado. Mas tem uma outra parte, a saúde das pessoas é determinada por outras condições sociais, culturais, econômicas. E se a gente não estiver próximo, escutando quais são essas demandas novas que a sociedade traz, como esses movimentos se organizam, a gente vai estar distante do que é isso. Então, esse caráter político do nosso Congresso é totalmente justificável, compreensível e necessário. É por isso que ele se conforma desse jeito e esse Abrascão mostrou que é forte, as pessoas entendem, né? Quem está participando, os movimentos sociais querem cada vez ser mais inclusivos, né? Incluídos nesse processo. Eu acho que para a gente é muito importante ouvir isso, porque explica a distância que os nossos gestores estão tendo dessa situação que a gente vive, explica um pouco por que as pessoas estão tão revoltadas por não conseguirem atendimento, né? Explica por que a nossa sociedade ela acaba não priorizando as causas mais necessárias que a gente vê. E a gente tem que entender isso. E a pesquisa ajuda, o avanço tecnológico ajuda, o desenvolvimento ajuda, mas ele não pode estar descolado. Ele tem que estar colado às questões novas e às questões que continuam por séculos e séculos e a gente não consegue resolver no nosso país. São posicionamentos políticos amplamente respaldados pela pesquisa científica, claro, né? Exatamente. Isso que é importante Esse é o nosso deixar bem papel. claro. Esse é o nosso papel. E a riqueza dos debates ocorridos tanto no pré-congresso quanto no congresso iluminam essa busca, né? O sentido dessa quase utopia nossa, né? Ou uma própria utopia, propriamente dita. Porque nós tivemos algumas atividades que conseguiram, por exemplo, fazer debates tentando trabalhar assim, quais são os grandes desafios da humanidade, né? Do ponto de vista dessas questões que o UNAR comenta, quer dizer, do enfrentamento da desigualdade, dos modelos de desenvolvimento que
possibilitem fazer com que haja efetivamente inclusão, né, das pessoas a valores e serviços essenciais à vida. E é interessantíssimo, um dos debates nós tratamos da questão do que significa a gente ter hoje 7 bilhões e pouco de habitantes no planeta e vamos concluir esse ciclo com cerca de 11 bilhões, até mesmo antes do ano 2100. Né? A humanidade terminou a Segunda Guerra Mundial, logo pós Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos 2 bilhões e meio de habitantes na Terra, né? Com os desafios que estavam colocados ali, né, da reconstrução dos danos todos ocasionados pela Segunda Guerra Mundial e, enfim, toda a construção daqueles tempos. Nós estamos falando já hoje de 7 bilhões de pessoas, cujo 1/3, ou seja, um número maior do que o número de pessoas que existia no pós-45, sem absolutamente nenhum acesso a nada. Eu estou falando de acesso à água, estou falando de acesso a 3 pratos de comida por dia. Né? Os indicadores básicos aí dos tantos de dólares necessários para sobreviver, que é mínimo, é $2 por dia por habitante, uma coisa assim. Esse 1/3 não tem isso. E esse 1/3, ele existe dentro do Brasil. Né? E, infelizmente, com a política de austeridade que nós estamos vivendo, o Brasil volta a estar sendo recolocado, né, na agenda da fome, né, e Isso já está se sentindo, né? Não estamos mais falando de futuro só, né? Sim, estamos vivenciando isso. Então, assim, o Congresso, que eu quero dizer que o Abrascão conseguiu debater nesse grau de profundidade essas questões. Né? E deixar claro também que as soluções passam pelo direito. Eu acho, a Bachelet fala isso também na abertura, né? Aroca falava saúde e democracia, saúde é democracia, projeto de civilização, todas essas coisas que em algum momento parecia para nós que militamos na causa da saúde pública, que já estavam dadas, precisam ser retomadas e retomadas com força, né? Bachelet deixa claro, a iniciativa privada não dará conta do direito à saúde. Portanto, essa é uma bandeira importantíssima, né? E acho que também isso, como o Guilherme falou, o Abrascão ele conseguiu dar conta na sua programação, que foi bastante ampla e diversa, de abordar temas como esse que você está apontando, né, de que a saúde precisa ser garantida pelo Estado, né, pelo direito, né, porque jamais será assegurada pelo mercado, e também abordando temas da saúde global, temas locais, né, temas de grupos populacionais específicos, né, e com abordagens também diferentes, abordagens né, da epidemiologia, das ciências humanas e saúde, da área de planejamento. Então, assim, é um mosaico temático também muito rico, que reflete não só o perfil do público, né, que é bastante heterogêneo, mas também os interesses, né, que são também bastante variados dentro da comunidade da saúde coletiva, que na verdade, acho que reflete os desafios da saúde, né, que como a Gunnar estava falando, que a saúde não é só essa dificuldade do atendimento, da assistência, né, é cultural, é econômico, né, é social. Então, acho que o Abrascão, além da diversidade das pessoas que frequentam o Congresso, também a questão outra característica muito importante é a sua agenda, né? A sua programação. Né? Acho que está muito... quando você olha as mesas, os grandes debates, isso está bem marcado, né? E é interessante a fala da Nise que apareceu na matéria, que quando a gente pensa, existe um senso comum sobre saúde, né, que passa por vários lugares, passa inclusive pela mercadoria, mas passa também muito fortemente pela ciência e tecnologia, como se isso fosse significar saúde imediatamente para todos. E eu acho que essa fala dela é tão importante, não necessariamente os avanços
científicos, tecnológicos, as inovações que são tão fundamentais, acabam determinando uma igualdade ou uma democracia em relação aos bens que isso produz. Isso também é preciso marcar, né, para que as pessoas entendam que a saúde coletiva trabalha realmente por um acesso à saúde mais completo, mais amplo, que claramente, quando você tem o lucro como objetivo, você não vai proporcionar para todos, né? É importante também, eu acho que ficou muito claro, e tem ficado claro, né, no debate da saúde coletiva, que assim, a inovação tecnológica, ela pode ser uma coisa simples, ela não necessariamente ela é cara e ela é o equipamento mais importante que tem. Pode ser simplesmente a forma da gente poder falar e se comunicar com as pessoas que estão precisando de ajuda. E o Brasil está sofrendo por isso, está sofrendo por uma dificuldade grande ao acesso a coisas muito básicas, como já falaram, né, os colegas aqui, por exemplo, a condições que a gente já tinha avançado. Isso que vem acontecendo em relação à vacinação, à mortalidade infantil, isso é determinado por práticas que acontecem na saúde, na atenção primária. Quando você fala isso que vem acontecendo, são essas quedas... Os retrocessos que a gente está vendo cada vez mais marcados e as projeções não são boas. Se a gente continuar neste andamento que a gente está vendo, as projeções não são nada boas. Então, a gente tem que entender o seguinte, fortalecer esse campo da saúde, que está trabalhando junto com as equipes de saúde da família, junto às pessoas próximas, pode resolver muita coisa. Pode diminuir a diarreia, que está levando algumas crianças a morrerem de diarreia no primeiro ano de vida. Pode resolver muito da questão da vacinação, que a gente não pode ter coberturas baixas. O Brasil sempre foi muito, inclusive, premiado pelo nosso Programa Nacional de Imunização. E a gente está vendo que algumas roturas estão significando muito e podem ter um peso futuro maior ainda do que a gente está vendo. Em relação às questões hoje de ambiente, o que a gente vem fazendo, a Abrasco tem feito um trabalho importante na defesa, né, de não expor a população a agrotóxicos, que realmente é uma calamidade isso, mas eu acho que as pessoas têm que entender que isso é uma causa maior até do que só do nosso setor, né? E isso tem a ver com inovação, mas tem a ver com a possibilidade de informação e comunicação. A população tem que entender isso. A nossa população é doente, é muito doente. Nós temos aqui no Brasil condições que, se a gente comparar até com países da América Latina, parecidos, né, com o Brasil, a gente tem condições piores. O número de mortes evitáveis no Brasil é maior do que países da América Latina. Mortes que não deveriam acontecer. O número de mulheres que morrem de câncer do colo do útero é maior. Então, isso são sinais de que, apesar de tudo que a gente já fez, de várias gerações comprometidas com isso, né, de profissionais de saúde, sanitaristas comprometidos com isso, ainda existe uma defasagem muito grande e a gente tem que recuperar. A gente não tem que perder, a gente tem que ganhar com isso. E essas questões todas que você levantou também estiveram presentes nas variadas discussões, inúmeras discussões que tiveram aqui. A gente vai conhecer melhor algumas delas. No próximo bloco, o Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre o 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, da Abrasco, Abrascão. Nossos convidados são Gunnar Azevedo, presidenta da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Guilherme Franco Neto, pesquisador, especialista em saúde, ambiente e sustentabilidade, da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, e Tiago Barreto, secretário executivo da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Excepcionalmente, hoje o Sala de Convidados não é ao vivo. Perguntas e comentários que serão apresentados durante o programa foram recebidos esta semana no site canalsaude.fiocruz.br e pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. O Abrascão 2018 contou com uma programação extensa. Foram diversos debates sobre os mais variados temas da saúde coletiva. Uma Fiocruz movimentada e ocupada. Foi o que se viu durante o 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Apesar do clima amistoso, comunidade científica, local, estudantes e militantes deixaram claro que o recado é de resistência e luta pelo Sistema Único de Saúde. Foram dias marcados por aulas, seminários, palestras, exposições e troca. Muitas questões surgiram e a única certeza é da necessidade de mais mobilização.
É necessário reunir de novo, enfim, certo, assim, chamamento à tropa, para que a gente consiga dar as respostas para novidades, inclusive, que surgiram ao longo do tempo, mudança climática, etc., os problemas ambientais, inclusive os problemas identitários, que não estavam tão presentes quanto estão hoje naquele momento de início da reforma sanitária. Temas diversos foram discutidos nas salas e auditórios do campus de Manguinhos. Questões como a dos agrotóxicos, da violência e da política de drogas, do racismo, de gênero e, sobretudo, prospecções sobre como ficará o SUS daqui por diante. Que desafios o sistema tem pela frente? Para Gastão Wagner, que concluiu suas atividades como presidente da Abrasco durante o evento, tudo começa por assumir os problemas que o sistema vem apresentando. Reconhecer os problemas do SUS e propor soluções. Fila, desumanização, burocratização, política de pessoal péssimo. Então essa combinação, acho que cria uma expectativa do Brasil ter um bom sistema de saúde, apesar do contexto favorável. E se do lado de dentro o clima era de aprendizado, do lado de fora havia espaço de sobra para confraternização. Feiras agroecológicas e culturais, alimentação artesanal, música, dança e até acrobacias. Muitos encontros entre sanitaristas de todo o Brasil. A 16ª Conferência Nacional de Saúde foi lançada pelo Conselho Nacional de Saúde. Gente nova e gente que está nesse caminho há muito tempo, como o professor Nelson Rodrigues dos Santos, que foi um dos homenageados do evento. De acordo com ele, este é um momento em que a sociedade precisa retomar a consciência de que defender o SUS é um exercício de direito e cidadania. Este direito nada mais é do que o que nós chamamos de um processo civilizatório. Tem sociedades que estão mais lá na frente, como civilização, e tem sociedades que estão mais atrás. Nós não estamos muito na frente, não somos as mais atrasadas, mas estamos bem atrás ainda. Esse é o desafio. Entre avanços e muitos desafios, o 12º Abrascão mostrou que é possível fortalecer o SUS, reconhecendo que ele é um sistema que está em processo constante de construção. Uma história que foi contada por José Gomes Temporão, médico sanitarista e ex-ministro da Saúde. Para ele, nestes 30 anos de SUS, muito se avançou com o aumento da cobertura de programas reconhecidos em todo o mundo, como o da atenção básica, o de vacinação e o de HIV/AIDS. Entretanto, muitos desafios vêm se colocando à frente do sistema. Segundo ele, é preciso repensar os modelos de gestão que estão fragmentados e terceirizados e dar mais importância à intersetorialidade. Temporão se mostrou otimista com o fortalecimento do SUS. Vai dar a volta por cima, vai ser aprofundado, vai ser radicalizado, até porque está vindo uma nova geração de profissionais de saúde, de sanitaristas. E o grande desafio, o principal, eu diria que é fazer com que essa questão da saúde, nessa visão mais ampla, seja apropriado pela política, pelos cidadãos, pelos movimentos sociais. O evento fechou com uma plenária onde foram aprovadas propostas e recomendações aos principais organismos de saúde do país. As diretrizes compõem uma carta assinada por todos os representantes que fizeram parte desse 12º Congresso. A esperança é de que a democracia prevalecerá. Acho que a força do SUS está exatamente na sua capacidade de mobilizar, de trazer pessoas para a reflexão, para o debate, para a luta política. Eu acho que esse Congresso, com mais de 7 mil pessoas participando, é uma evidência bastante forte e nos fortalece também. Queria agora, então, a gente focar um pouco no Sistema Único de Saúde, né? Ainda fazendo aquela ressalva de que o Sistema Único de Saúde foi uma grande, imensa, aclamada, também internacionalmente, conquista da reforma sanitária, mas que não era apenas isso, né? A reforma sanitária queria muito mais. Mas o Sistema Único de Saúde sofre ameaças, já vem sofrendo há bastante tempo. Talvez nunca tenha tido o financiamento que realmente merece, talvez não, nunca teve, sempre foi subfinanciado. Como é que a gente pode pensar agora, a partir do que o Abrascão trouxe para a gente, desses próximos passos em relação ao Sistema Único de Saúde? Eu acho que, em primeiro lugar, lembrar o que o Gastão chamou muita atenção durante o Congresso. Ele não acabou, o SUS está aí, ele existe, ele é uma realidade. Ele foi construído, ele está aí. As pessoas são atendidas no SUS,
as mulheres têm filhos no SUS, as crianças são vacinadas no SUS, o SUS faz vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, a gente consegue detectar rapidamente problemas porque o SUS está funcionando. O que a gente precisa é não deixar que ele retroceda. Então, isso é importante em termos de legislação. A gente não pode permitir que o gestor local ou o próprio Estado tenha dificuldade em ter acesso a recursos, mas também de aumentar sua política, ter viabilidade do que está sendo necessário para a população. E a população também entender que, para que o SUS funcione bem, a participação nos canais de forma organizada é fundamental, nos conselhos de saúde, né? O que o SUS prioriza, ele é definido nos conselhos. Então, a participação popular, ela faz parte, ela é integrada a tudo que acontece no SUS. Isso é uma novidade no mundo, por exemplo, né? E o Brasil tem que garantir isso. Então, a população tem como se expressar, tem como reivindicar, e se o atendimento está ruim, se ela não conseguiu ter acesso ao que seria necessário, a nossa responsabilidade é mostrar isso, mas a responsabilidade da população é brigar por isso. Tem que ir lá defender, pedir e não aceitar o que está sendo dado, entendeu? Não achar que resolvemos tudo e por isso a gente tem que ficar nessa situação. O Brasil é um país muito desigual. E essa desigualdade se reflete até em cada situação no próprio SUS. A gente não pode aceitar isso. Mas eu estou lembrando, quem está precisando, quem está lá, tem que mostrar isso. Eu não aceito esse atendimento. Eu quero ser atendido de forma digna do que eu tenho direito e do que a minha sociedade tem a dar para a gente, entendeu? É uma construção muito coletiva, muito bonita. E se a gente pensar também, né, o que era o Brasil pré-SUS, né, e pós-Constituição, pós-instauração do Sistema Único de Saúde, a gente vê realmente a importância que ele teve e tem, né? Ele não acabou, ele está aí. E demonstrando grandes avanços em vários indicadores que trazem essa força, né, dessa organização e dessa construção permanente que ela fala. Portanto, é um momento difícil, mas é um momento de seguir nessa construção, né? E também não deixar de levar em consideração a importância que isso teve para, inclusive, o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Em termos de divisão de campos, por exemplo, pela CAPES, pelo CNPq, o campo da saúde, ele é o campo que mais produz cientificamente, né? E particularmente na saúde coletiva, você tem uma produção muito grande. Para pensar esses problemas, para você identificar que caminhos são necessários, né? As questões colocadas no Abrascão de revisitar a agenda da leitura do que foi possível construir e foi apresentado na Constituinte de 88, que foi extraordinário. O Brasil nunca teve o capítulo saúde em nenhuma Constituição antes da Constituição de 88. Tinha algumas obrigações menores, mas um capítulo que dissesse o Estado tem a obrigação de propiciar a saúde da população e isso é um direito, né? Isso é novo do ponto de vista histórico no Brasil. E é muito importante isso que a Gunnar está trazendo, de que isso existe, isso está lá, né? E tem um valor muito grande, né? Mas eu diria, a construção do SUS, e isso nós temos inúmeras teses e produções que mostram isso, ela se deu a partir de uma análise sobre o que significava a saúde, uma produção científica em torno do pensamento da saúde no Brasil, a luta dos profissionais de saúde, que à época, meados de 70, tinha um enfrentamento imenso com o processo de privatização e hospitalização da saúde no Brasil, né? E com a grande massa das pessoas sem acesso absolutamente a nenhum serviço de saúde. Então, a questão da saúde era uma questão muito forte. E a própria população, né? Que buscava caminhos para
enfim, lutar por esse direito. Então, o pensamento da reforma sanitária, ele é produto da integração desses vetores, vamos dizer assim. O que nós precisamos revisitar, como foi dito, que você tem questões novas, na realidade, que à época não foram considerados, né? E que hoje são essenciais de serem considerados, né? Inclusive a expressão da desigualdade. Por incrível que pareça, o Brasil é mais desigual ainda do que era, né? Essas questões dos afetamentos ambientais têm uma importância fundamental, né? A organização do sistema de saúde em torno dos territórios, e não mais a partir das unidades que oferecem serviços, passa a ser uma questão extremamente relevante de ser levada em consideração. Então, são elementos que fazem parte, vamos dizer assim, dessa nova problematização, né, do pensamento da saúde no Brasil, que nós vamos ter que estar enfrentando juntamente com os problemas objetivos e reais. Por exemplo, nós temos ainda um pensamento em relação ao problema da violência social no Brasil que é insuficiente para o enfrentamento adequado disso, né? Então, essa é uma questão que, como exemplo, né, suscita uma renovação do pensamento da saúde, para poder fazer com que esse aprimoramento, esse engrandecimento. Além do que, eu diria que existe um problema que é estrutural no modelo do sistema de saúde brasileiro, que é no que não conseguiu se resolver na Constituinte de 88, que é a questão, a disputa entre o público e o privado, que chegou no limite, né? O Brasil, se você somar a entrada de recursos que o Estado brasileiro como um todo mobiliza e o setor privado mobiliza, está no patamar do que se considera razoável de, vamos dizer assim, investimentos na saúde. O problema é que você tem uma desigualdade imensa, porque esse modelo, ele precisa efetivamente se tornar mais para a sociedade para poder atender essa necessidade. E aí você tem que enfrentar de maneira mais efetiva essa contradição, né? Então, essas soluções um pouco mágicas que estão se apresentando, de programas privados populares, etc. e tal, nós sabemos que quem vai pagar essa conta é o SUS, né? Como já vem pagando ao longo do tempo, né? E importante também lembrar o seguinte, não é mais eficiente. O SUS é mais eficiente do que o atendimento privado. Porque o SUS, ele reúne profissionais de várias áreas na mesma equipe, não só médico ou o que está precisando diretamente ali. Então, assim, ter um atendimento onde você tem psicólogo, serviço social junto, né? Todos os profissionais trabalhando a questão, é muito melhor do que você ir para um lugar onde você só vai ter especialista direcionado e a pessoa que tem que escolher o que ela tem que fazer ou o que ela tem direito nesse plano, que muitas vezes é um plano que a gente sabe que não engloba tudo, né? Muitas vezes, uma porta de entrada onde o SUS acaba sendo quem vai resolver, né? Sim. Entra lá e não tem como dar continuidade no privado, aí acaba indo parar no SUS. Então, o SUS é muito melhor do que isso. Sem dúvida nenhuma. E um plano, por favor. A questão que, como a Gunnar levantou, de que o SUS existe, né? Acho que é sempre importante, né? A Abrasco tem sempre reforçado, assim, o SUS existe para além da assistência e da atenção, né? A Fiocruz faz parte do SUS, as instituições de pesquisa... É muito maior do que só o cuidado, né? Muito maior. É muito mais do que isso, e isso tem uma importância, o Guilherme está falando, a questão da produção científica, né? Para a CAPES, o CNPq, como isso, os indicadores que são sistematizados, né? Por essas agências. O processo da reforma sanitária, né, que resultou na construção do SUS, também resultou nessa conformação dessa área chamada saúde coletiva, que hoje é uma área super pujante na pós-graduação brasileira e que também, e recentemente, também resultou na formação de uma nova habilitação, de uma nova graduação
né, no sistema universitário brasileiro. Então, hoje, né, nós temos cerca de 80 programas de pós-graduação em saúde coletiva e a maior parte deles são pesquisas que são desenvolvidas no âmbito do SUS, né, e até mesmo com financiamento do SUS, seja da Fiocruz ou de programas do Ministério da Saúde que fomenta a pesquisa para ser aplicadas no próprio SUS, né? Então, acho que o SUS tem demonstrado ao longo desses 30 anos resultados na melhoria dos indicadores de saúde, mas também na produção do conhecimento sobre essa realidade, né? E aí lembrar de falar que as universidades públicas do Rio de Janeiro estavam todas presentes no Abrascão, né? Isso foi uma marcação fundamental também que se fez questão. Né? Só para fortalecer a colocação da Gunnar em relação que esse projeto é um projeto que necessariamente envolve a sociedade, né? E nós temos que, inclusive, avançar mais ainda nisso, porque a sociedade brasileira ela é muito mais plural do que era então. Me reporta aqui o documentário O Espírito de 45, não sei se vocês viram, que é um documentário belíssimo, que fala como é que a sociedade inglesa se reconstruiu a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em que a luta pela saúde foi uma luta essencial. E ele avança, mostra todas as conquistas que foram feitas, não só no campo da saúde, mas no campo da economia, no campo do bem-estar social, um processo de inclusão extremamente vigoroso, poderoso. E aí, quando chega o ciclo da Margaret Thatcher, você passa a ter profundas ameaças ao sistema, né? E que, de certa maneira, é um pouco que nós estamos vivendo aqui, mas eles conseguiram sustentar o sistema dele em função do lugar que ele ocupa, né? No processo histórico daquela sociedade. Então, eu acho que esse é um elemento importante de ser levado em consideração. Mas tem uma diferença crucial aí, é que o sistema inglês, né, o NHS, ele surge no processo de reconstrução da Europa, ou seja, com muitos recursos para a reconstrução daquela infraestrutura social. E quando o SUS, o nosso desafio foi de construir já no processo de subfinanciamento, né? Como já foi dito. A nossa ousadia foi maior. Exatamente. Então, desafios maiores também. Né? E ele já tem 70 anos, né? Então, a população totalmente já incorporou a necessidade dele. E talvez esse seja também, talvez não, certamente essa é uma das questões para a gente aqui, né? O SUS ser apropriado pela política, pelos cidadãos, pelos movimentos sociais, como foi falado ali, e a gente viu isso na abertura das Olimpíadas que foram na Inglaterra, como que a população, que eu acho que é isso que você está se referindo, né? Como que a população se identifica com aquele sistema único, único de saúde deles e, portanto, luta por isso, sabe a importância que tem. Eu acho que esse é um desafio ainda da gente se aproximar mais da cidadania brasileira para que ela tenha a compreensão disso que vocês levantam, que muitas vezes fica invisível. E essa percepção de que o plano privado vai dar uma solução para a sua saúde no momento que me apresenta um especialista que eu necessito, quando que a saúde é uma coisa muito mais ampla e está sendo fornecida pelo Sistema Único de Saúde, inclusive para que esse plano possa trabalhar, né? Claro, no final o custo vai cair para a gente. Cai sempre para o SUS. Mas isso que o Guilherme recuperou desse documentário do Ken Loach, né? Que chama O Espírito de 45, exatamente que a hipótese dele é de apenas uma comoção nacional, um espírito de união nacional, suscitado do pós-Segunda Guerra, de reconstrução daquela sociedade, e que possibilitou determinadas conquistas posteriores, né? E o NHS se insere como uma, e talvez a principal, até acho que ocupa a maior parte do documentário, exatamente a questão da construção do NHS. Então, talvez essa identidade, né, essa ausência de identidade, né, no nosso caso, no caso brasileiro, seja talvez essa ausência dessa comoção, né, ou de união, né, até tem em torno do projeto do SUS, que foi bastante forte, né, no início da reforma sanitária,
e que várias lideranças da saúde coletiva, vários pensadores têm apontado como a importância de, neste momento, a gente reconstruir um projeto da reforma sanitária, do movimento da reforma sanitária, um pouco para apontar nessa direção, né? Da gente apontar ter o que há de oportunidade na a crise, mobilização, né? das bases sociais da reforma sanitária. Né? Aquele ideograma da crise, que metade é oportunidade, é isso que você está se referindo, né? Com esses indicativos que já começam a demonstrar a saúde brasileira já está sentindo o impacto desse... Com certeza. Né? Isso é grave, isso é grave. Que isso se transforma em mobilização, né? Aparecimento de algumas doenças que a gente já estava bem tranquilo que não teria mais. Isso é importante. Mas alguns avanços a gente pode ver. Na conferência do César Victor, ele mostrou coisas muito interessantes que eu acho que a população precisa saber. Por exemplo, a gente melhorou o tempo de amamentação infantil. Quando a gente antigamente não chegava nem a 3 meses, agora a média chega a 1 ano de vida. É muito bom isso. Isso é muito bom, principalmente... Mas é outra conquista do SUS, né? Isso é uma conquista do SUS. No Brasil, pré-natal, em média, as mulheres fazem 7 consultas. Isso, do ponto de vista do processo da gravidez, tem um valor estratégico fundamental. É o contato com a equipe multidisciplinar. Mas também, das orientações e pela tal, parte dos pesquisadores, mostrar que a amamentação, né, durante o primeiro ano de vida protege as crianças e dá uma melhor qualidade de vida, inclusive para as famílias, né? Sim. Então, isso é uma conquista. Uma outra conquista super importante, já tem algum tempo, é a demonstração do tabagismo. O controle, toda a legislação em cima de controlar, né, ambientes livres de tabaco, fez uma reversão enorme e realmente explica a queda de doenças como, por exemplo, asma, doença obstrutiva, DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica e até do câncer de pulmão, que já vem caindo no Brasil em homens. Então, isso é um trabalho de epidemiologistas, sanitaristas, que mostraram que o Estado tinha que avançar e garantir não só promoção de saúde com estratégia em cima disso, mas legislação, e o Brasil avançou, né? Isso é importantíssimo. Agora, nos preocupa, por exemplo, outro lado que foi mostrado, a quantidade de cesarianas levando a crianças nascerem não exatamente pré-termo, mas termo precoce, o que aumenta o risco de problemas nessa faixa, nessa idade. Então, também a gente tem um trabalho muito importante de pesquisadores brasileiros demonstrando isso e mostrando para a população, não façam isso. Entendo que vocês têm que realmente seguir uma vida mais natural e parar com essa coisa de cesariana por qualquer motivo, né? Isso é uma coisa importante. E o outro grande exemplo que o Brasil viveu, que mostra a importância do SUS, só poderia ter sido feito porque existe o SUS, mas da pesquisa, é a questão da Zika, né? Rapidamente se conseguiu organizar no Brasil uma rede de pesquisadores que mostraram a associação entre a microcefalia e o vírus. E com isso daí foi possível não só a população entender e se proteger um pouco em termos de, né, pessoas gestantes de risco, terem mais cuidado e não se expor a mosquito, mas também da gente tomar medidas para assessorar e cuidar das mulheres gestantes de risco, né? A questão da Zika foi muito importante e trouxe para a gente outras questões que têm a ver com essa fase da vida, como, por exemplo, a sífilis, que tem que ser cuidada, tem que ser tratada e há intervenção para isso. Então, tudo isso é a saúde pública que está trazendo. Não, e uma questão do parto, quando você compara, né, o parto no SUS e o parto no setor privado, uma diferença. No SUS o número de cesarianas é muito menor. Então, se não houvesse SUS, o número de cesarianas no Brasil seria absolutamente explosivo, assim, uma situação ainda mais grave, né? Para a gente terminar, Patrícia Galvão, de Porto Velho, diz fundamental esse congresso acontecer às vésperas da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Assim como eu, vocês também esperam uma grande conferência pela frente, como a 8ª foi? A 8ª mais 8, a nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde que vem por aí? Com certeza, né? A 8ª trouxe para a gente a possibilidade do SUS.
a 16ª vai trazer para a gente a necessidade de ampliar, resistir com ele, mas avançar. Com certeza, vai ser fundamental. A simbologia do 8+8 também já, né? Parece que tudo vai se conformando para esse momento importante que a gente está vivendo. Né? Vamos resistir com o SUS, mas entrar dentro e melhorar sua qualidade, né? E tem um aspecto importante que também o Abrascão inovou, que foi trazer uma participação e uma presença não só do Conselho Nacional de Saúde, mas dos conselheiros de saúde ao nível nacional, dos estados, dos municípios, maciça, né? Nunca vista. Então, isso traz novos desafios. Goulnart vai organizar o próximo, o 13º Abrascão, vai ter que pensar em inovações no sentido de fazer com que a sociedade esteja ainda mais presente no nosso Congresso de Saúde Coletiva. Então, são desafios muito interessantes que foram colocados. Foram 1.000 inscrições, né, para eles, para o Conselho Nacional de Saúde. Eles tiveram 1.000 inscrições neste congresso, isenções. Né? E lembrando, para a gente terminar o que o Temporão falou, né, tem uma nova geração aí de sanitaristas, de profissionais de saúde, que a gente espera também se juntando nessa luta com essa garra para que resistir e avançar, tomando emprestado aqui da chapa que assumiu o Abrasco, seja realmente o que irá acontecer nos próximos anos, apesar de você amanhã de ser outro dia, né? Com certeza. Chico já nos ensinou, seguimos cantando. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. Obrigado. Se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá.